What do you think happens when we die, Keanu Reeves? I know that the ones who love us will miss us. Ele é o ator mais triste e ao mesmo tempo mais gentil de Hollywood. É o inimitável advogado do diabo e o engraçado Ted. É o implacável John Wick e, claro, o escolhido. O deslumbrante Keanu Reeves é nosso herói de hoje no Biographer Channel. Por que Keanu quase morreu várias vezes? Como conseguiu sobreviver às tragédias mais difíceis de sua vida? E por que estava triste naquela famosa foto? Vamos descobrir agora. Keanu Charles Reeves nasceu em 2 de setembro de 1964 na capital do Líbano, Beirute. Sua mãe, Patricia Bond, era uma dançarina e seu pai, Samuel Reeves, era geólogo. Keanu deve sua aparência espetacular às raízes havaianas e portuguesas de seu pai e raízes inglesas e irlandesas de sua mãe. O nome tão incomum do menino veio da língua havaiana e significa brisa fresca sobre as montanhas. O pai de Keanu Reeves não era apenas um homem simples, ele nem mesmo teve ensino superior. Além disso, recebeu um diploma do ensino médio durante sua prisão no Havaí, sob a acusação de vender heroína no aeroporto. Com o passar do tempo, ele começou não só a vender substâncias, mas também a usá-las. 2 anos após o nascimento de Keanu, um novo membro da família, a bebê Kim, nasceu. Assim que Keanu fez 3 anos, Samuel abandonou a família. Posteriormente, ele foi preso mais de uma vez por posse e venda de substâncias proibidas. Patricia não pôde contar com sua participação na vida das crianças ou mesmo na pensão alimentícia. Aos 13 anos, Reeves encontrou seu pai na ilha de Kauai pela última vez. Depois disso, ele parou de se comunicar com ele por muitos anos. Eu não tinha um pai. Talvez eu gostaria de tê-lo. Você sente isso de forma especialmente aguda quando começa a crescer e precisa de conselhos masculinos. Não posso dizer que estava muito preocupado com a incapacidade de me comunicar com Sam. Para mim, foi um completo estranho. Após a separação, Patricia mudou-se para Sydney em busca de gramas mais verdes, onde conseguiu um emprego como assistente organizadora de performances. Ela recebia pouco, e a vida na Austrália era muito mais cara do que no Líbano. A mulher mudava de namorado um a um. No final, Patricia decidiu tentar a sorte em Nova York. O próximo passo não foi fácil para as crianças. O irmão e a irmã estavam se acostumando com a Austrália, e a próxima mudança de cenário foi muito estressante para eles. Mas em Nova York, Keanu esteve pela primeira vez nos bastidores do teatro, onde Patricia conseguiu um emprego por um tempo. O pequeno Keanu adorava fazer parte do processo mágico de criar um show. Na verdade, as crianças geralmente querem se tornar alguém cujo trabalho elas veem todos os dias. O teatro era o lar para mim. Estávamos nos bastidores desde a infância, então eu simplesmente não tinha uma escolha em especial. Mas eles não ficaram em Nova York por muito tempo. Keanu tinha 6 anos quando sua mãe se casou com o diretor da Broadway, Paul Aaron. A família se mudou para Toronto. A partir desse momento, Keanu sempre considerou o hospitaleiro Canadá como sua terra natal. Originalmente formada em design, Patricia decidiu começar uma carreira como figurinista e fez muito sucesso nisso. Ela criou roupas para Emmylou Harris, Dolly Parton e David Bowie. O amor de Keanu pelo cinema apareceu em particular graças ao seu padrasto. Paul Aaron o levava aos ensaios, graças aos quais o garoto se familiarizou com o cinema de verdade. Keanu até era assistente em uma das produções que Paul dirigia. Eu estava preparando o refrigerante para Lillian Gish quando Star Wars estava saindo. Ela dizia, o cinema de hoje. Foi uma grande honra para mim. Eu ia aos teatros e ensaios com meu padrasto quando criança, então acho que provavelmente é minha tradição. Infelizmente, o casamento acabou devido à infidelidade de Paul menos de 2 anos depois. Apesar do rompimento, ele continuou a se comunicar com Keanu e Kim, a quem ele realmente se apegou. No futuro, ele ainda desempenharia um papel na formação da carreira de Keanu. Um período difícil começou na vida de Patricia. Uma mãe solteira que trabalhava de manhã à noite, tentando fornecer aos filhos tudo o que precisavam. A situação se complicou ainda mais pelas notícias sobre a dislexia de Keanu e Kim, que afetavam seu desempenho escolar.
Por causa da ridicularização e atitudes tendenciosas em relação a Reeves, Keanu rapidamente se tornou tímido e inseguro, mas à medida que crescia, ele era capaz de lidar com seus complexos. Apesar da dislexia, Keanu Reeves joga xadrez em alto nível desde a infância. Ele até desafiava jogadores adultos, cobrando $1 do adversário por cada jogo. Depois de um tempo, a mãe de Keanu casou-se novamente. O escolhido de Patricia foi o promotor de rock Robert Miller. Em 1976, a filha Karina nasceu na família. Keanu não gostava de estudar. O futuro ator mudou de várias escolas, incluindo a prestigiada Escola de Artes Cênicas. Ele foi reprovado no último por mau comportamento e conflitos com professores. Nas aulas de atuação, os professores não estavam particularmente satisfeitos com ele e, por causa deles, Reeves duvidava de suas habilidades. Keanu admitiu que lhe faltava a odiada escola para ir ao cinema. Lembro-me que há um cinema lindo e maravilhoso em Toronto chamado Bloor Street Cinema. E eu me lembro de noites de verão andando de bicicleta e indo para lá, trancando minha bicicleta e vendo um filme. Eu nem sabia qual ia ver, mas eu ia e eles tinham pipoca salgada e eu simplesmente relaxava. Ele teve a oportunidade de participar de um festival internacional de cinema enquanto vivia em Toronto. Será que ele imaginava que depois de vários anos retornaria não como espectador, mas como ator para apresentar os filmes em que ele estreou? Reeves participou de sua primeira produção em Damn Yankees, quando tinha 9 anos. Os críticos deram ao musical uma crítica negativa. Não só atores adultos que atuaram os papéis principais receberam críticas pouco lisonjeiras, mas até mesmo o pequeno Keanu. Assim, sua confiança estava sendo bastante abalada. Rapidamente, o cara adquiriu outro hobby. Era hóquei. Ele se destacava no jogo e sentia-se confiante no gelo. Os companheiros de equipe até o apelidaram de A Parede, pelo fato de Keanu ser um goleiro de primeira classe. Mas aos 14 anos, foi seriamente ferido e os médicos fizeram um diagnóstico, que soou como uma sentença. Eles afirmaram que Keanu não poderia mais jogar. Ele foi reprovado em outra escola e decidiu não voltar mais para lá. Keanu nunca recebeu o seu diploma. Keanu se mudou da casa dos pais e começou a trabalhar meio período em 3 lugares ao mesmo tempo, afiando patins no campo de hóquei local, cortando arbustos em parques e cozinhando em um restaurante italiano. E foi aí que Paul Aaron interveio. Foi ele que ajudou Keanu a estrelar sua carreira no cinema, convidando-o para audições e encorajando sua paixão por atuar. Em 1983, Keanu conseguiu o papel principal no musical Wolf Boy. Ele contava sobre 2 adolescentes que iam parar em um hospital psiquiátrico e se apaixonavam. A participação na produção deu a Keanu a primeira popularidade entre o público local. As pessoas nas ruas que o reconheciam nem sempre eram tolerantes, então ele frequentemente ouvia insultos. Depois disso, ele foi oferecido para se tornar um correspondente para o programa de TV juvenil canadense Going Great. I'm sorry, Miss Vicky. She'll forgive. Em 1984, Keanu Reeves apareceu pela primeira vez na televisão, estrelando um comercial de Coca-Cola. Who's your coach? Hoje, ele é um ótimo ator, amado por milhões. Mas o cara estava feliz com qualquer pequeno papel naquela época. E enquanto o jovem Keanu e eu esperamos por novas ofertas dos estúdios, escreva aqui nos comentários quais filmes com este ator você mais gosta. Nós realmente queremos saber sua opinião. Com a ajuda de Paul Aaron, Keanu conseguiu o papel de Mercúcio no musical Romeu e Julieta. Os críticos notaram seu desempenho e isso o encorajou. Ele entendeu que estava no caminho certo. Depois disso, Keanu conseguiu pequenos papéis nas séries de TV Hangin' In, Night Heat e Comedy Factory. Antes disso, ele conseguiu outro comercial, dessa vez para os flocos de milho de Kellogg's. A carreira de ator começava a ganhar impulso. Logo, o aspirante a ator conseguiu seu primeiro papel em um longa-metragem. Keanu viveu um goleiro de hóquei no drama esportivo Veia de Campeão, de Peter Markle. E embora a estrela principal do filme fosse Patrick Swayze, era uma boa oportunidade para Keanu provar a si mesmo. Além disso, suas velhas habilidades esportivas vieram a calhar. Depois disso, Reeves decidiu deixar sua cidade natal e seguir seu sonho. Com a ajuda de seu ex-padrasto, ele recebeu um green card e se mudou para Los Angeles. Lá,
Paul convenceu um agente familiar, Erwin Stoff, a auxiliar Keanu em sua carreira. Ele considerava seu nome muito exótico e tentou por muito tempo convencer Keanu a inventar algum tipo de apelido. O ator começou a oferecer várias opções malucas, como por exemplo, Chuck Spadina. E como resultado, o gerente abandonou a ideia. And then I tell them that, and they're like, no. And I'm like, what's wrong with Chuck Spadina? Isn't that kind of the direction you want? Dude, your name is almost Chuck Spadina. It's my favorite thing. No, but then they didn't like that, so then I went. Eles conseguiram trabalho bem rapidamente. Em 1986, até 8 projetos foram lançados com a participação de Keanu. No entanto, não podemos chamar todos eles de sucesso. Keanu interpretou a versão jovem do herói do filme para a TV Young Again do estúdio Disney. De acordo com a trama, um empresário queria se tornar um adolescente novamente, e seu desejo se tornava realidade. O curta-metragem Um Passo Longe não poderia ser chamado de sucesso. No entanto, deu ao ator a oportunidade de desempenhar o papel principal pela primeira vez. No mesmo ano, Reeves foi oferecido para interpretar o soldado Chris no filme de Oliver Stone sobre a Guerra do Vietnã, Platoon. No entanto, Keanu, sendo um pacifista dedicado, recusou o papel. Como resultado, Charlie Sheen conseguiu o papel principal e o filme ganhou um Oscar em várias indicações. Será que Keanu se arrependeu da recusa? Vai saber. Ele continuou a estrelar ativamente filmes de televisão como O Sindicato da Violência e The Brotherhood of Justice, bem como no drama romântico de baixo orçamento, Voando para o Sucesso. Sejamos justos, os críticos nem sempre ficam encantados com o jogo de um ator iniciante. Mas Reeves não estava desanimado e continuou a se mover em direção ao sonho. Junto com Drew Barrymore, ele tocou no musical Babes in Toyland. Reeves recebeu boas críticas quando apareceu no drama adolescente Juventude Assassina. O cara interpretou o estudante Matt, que tinha um dilema: contar às autoridades sobre o assassinato de seu colega de classe por seu amigo ou manter o crime em segredo em nome da amizade. O filme Aparências também recebeu críticas bastante positivas. Depois de conseguir alguns papéis especiais nas séries de TV The Tracey Ullman Show e Trying Times, Reeves apareceu no filme Ligações Perigosas. Era uma chance para Keanu mostrar um novo lado de si mesmo. O elenco do filme era muito bom. John Malkovich, Michelle Pfeiffer e uma novata Uma Thurman participaram desse projeto. Mas todos pensavam que o diretor Stephen Frears estava correndo um grande risco ao convidar para um papel sério um ator que fazia principalmente adolescentes. Ligações Perigosas ganhou 3 Oscars em 1989, mas Keanu, infelizmente, recebeu muitas críticas. No entanto, o trabalho duro deu frutos e o ator começou a ganhar mais. Agora, ele podia pagar moradias mais caras, mas em vez de gastar dinheiro em comodidades, comprou uma motocicleta. Pilotar pelas colinas da Califórnia tornou-se sua paixão. Keanu adorava viagens noturnas quando quase não havia carros na rodovia e era possível chegar a altas velocidades. Tais aventuras nem sempre terminavam bem. Um dia, ele milagrosamente conseguiu não cair de um penhasco. O ator passou uma semana no hospital com costelas quebradas e um baço rompido. Após o acidente, Keanu precisou se recuperar. É por isso que ele perdeu vários contratos. Sua irmã Kim o ajudou a voltar à forma. Ela veio a Los Angeles especificamente para cuidar de seu irmão. Quanto à moto, apesar de seu amor por esportes radicais ter feito Keanu perder vários projetos por quase um ano, ele voltou ao hobby assim que suas feridas cicatrizaram. E no futuro, ele arriscaria sua vida mais de uma vez em nome de fortes emoções. Depois de voltar ao trabalho, Keanu continuou a atuar em filmes adolescentes. Em 1988, as comédias com sua participação Uma Noite Muito Louca e O Príncipe da Pensilvânia foram lançadas. O drama Para Sempre na Memória, que o seguiu, foi criticado, mas ao mesmo tempo, muitos elogiaram a atuação de Keanu. De tempos em tempos, Keanu interpretava um adolescente na tela. O ator até começou a se preocupar que ele nunca sairia desse papel. Reeves estava ativamente procurando por um filme que o ajudasse a mudar a direção de sua evolução. Ainda assim, o público que amava Keanu por seus papéis na adolescência teve outra chance de ver o ator neste papel. Em 1989, o filme cult Bill e Ted, Uma Aventura Fantástica foi lançado. A história foi inventada por Ed Solomon e Chris Matheson em 1983 em uma aula de improvisação estudantil. Com base nas encenações, eles escreveram o roteiro em apenas 4 dias, se encontrando em cafeterias próximas.
É difícil imaginar alguém além de Keanu Reeves e Alex Winter estrelando como Bill e Ted, mas inicialmente cada ator auditou para o papel oposto. No entanto, depois de ver as gravações de audição, Solomon e Matheson decidiram trocar os atores. Inicialmente, a máquina do tempo de Bill e Ted era para ser uma van da Chevrolet, mas os produtores temiam a semelhança com o DeLorean de Volta para o Futuro e substituíram a máquina por uma cabine telefônica. É estranho que esses caras não se lembrem de outro viajante do tempo com uma cabine telefônica. Bill e Ted, Uma Aventura Fantástica, tornou-se um cult. O filme teve um desempenho decente nas bilheterias, recebeu versões de animação, jogos e quadrinhos e também uma sequência, infelizmente não tão bem sucedida quanto gostaríamos. E claro, Bill e Ted nos deram um meme icônico. Mas mais importante, o filme lançou a carreira de Keanu Reeves, que até ficou seriamente com medo de ser lembrado apenas pelo papel de Ted. Esse personagem realmente influenciou fortemente sua imagem na imprensa e a reação à sua carreira no início. Em 1989, a tragicomédia O Tiro que Não Saiu pela Culatra foi lançada. O ator interpretou com Diane Wiest e Steve Martin. Chicken's burning. Oh! O filme recebeu vários elogios e várias indicações ao Oscar e ao Globo de Ouro. Graças ao trabalho com o diretor Ron Howard, outros cineastas começaram a prestar atenção em Keanu. Life Underwater, lançado no mesmo ano, não conseguiu mostrar o mesmo sucesso. No entanto, assim como o próximo projeto, a comédia negra Te Amarei Até Te Matar, fez. No entanto, a participação no segundo filme deu a Keanu a oportunidade de tentar-se em um papel fora do padrão para ele, como um cara com princípios morais não muito elevados e um desejo por drogas. Além disso, graças ao filme, ele conheceu River Phoenix, que se tornou seu amigo íntimo. Eles se uniram sobre um sonho compartilhado de um futuro brilhante de atuação e uma infância difícil. Os pais de River eram hippies e viviam muito mal. Os dois passavam muito tempo juntos e influenciavam um ao outro de muitas maneiras. River se interessou por motocicletas e Keanu pegou drogas leves, que naquela época eram uma coisa comum em Los Angeles. Depois de uma pequena pausa, Keanu Reeves conseguiu um papel na comédia Tia Júlia e o Escrevinhador, onde estava no mesmo set com o famoso Columbo, Peter Falk. Embora o filme não tenha sido particularmente bem sucedido, Keanu, em todo caso, gradualmente foi saindo do personagem de estudante. Em 1991, o filme independente Garotos de Programa de Gus Van Sant foi lançado, em que Keanu desempenhava o papel do rebelde Scott, que se envolveu na prostituição de rua como um protesto. Gus Van Sant se inspirou para criar o filme nas peças de Shakespeare Henrique IV e Henrique V, bem como o romance The City of Night de John Rickey. O diretor teve problemas com o financiamento devido ao tema controverso e incomum do filme. Ele sonhava que Reeves e River Phoenix desempenhariam os papéis principais, mas ele não achava que os agentes dos atores estariam interessados em um projeto que não lhes prometeria altas taxas. E se Reeves pegasse o roteiro, o agente de River nem sequer lhe contaria sobre a oferta. Keanu concordou inesperadamente para Van Sant. Ele ficou impressionado com a história e acreditava que Phoenix simplesmente tinha que concordar em estrelar com ele. Naquele momento, River passava um tempo com a família na Flórida. Sem pensar, Reeves, que estava em Toronto na época, pulou em uma moto e dirigiu milhares de quilômetros para entregar o roteiro ao amigo. River gostou do roteiro e concordou. Alguns atores e membros da produção se estabeleceram na casa de Van Sant durante a preparação para o filme. Eram todos jovens, alegres, abertos e criativos. Portanto, muito em breve, aquele lugar se transformou em uma festa quase contínua, com sessões de improviso todas as noites. A música, é claro, era acompanhada de álcool, bem como algo mais pesado e mais perigoso. O diretor não impediu isso no início. A equipe estava fazendo um filme independente e tal atmosfera provavelmente estava deixando todos com o humor certo. Mas em algum momento tudo saiu do controle e Van Sant teve que se mudar de sua própria casa por um tempo para conseguir dormir um pouco, pelo menos, e editar o roteiro. Quando o diretor voltou, tudo estava pronto para filmar. O roteiro original tinha apenas 70 páginas, o que correspondia a cerca de 70 minutos de filme. Van Sant queria que os atores complementassem a história com improvisação e lhes deu total liberdade criativa. O diretor deu cópias do romance City of Night de John Rickey para River Phoenix e Keanu Reeves, para ajudá-los a entrar no pensamento dos traficantes de rua.
Sendo um rato de biblioteca, Reeves leu não só esse romance, mas também outros 5 livros de Recce. Quanto a Phoenix, ele parou de ler depois do primeiro parágrafo. Eles eram diferentes, mas essa era a força de seu dueto. Os atores realmente entraram nesse projeto. River Phoenix até escreveu sua própria versão da famosa cena da fogueira e o diretor concordou em filmá-la. As palavras-chave que expressaram a ideia da diferença entre amor e sexo proferida nessa cena foram inventadas por River. What's your most lasting memory from making this movie? River Phoenix. Garotos de Programa foi aclamado pela crítica e indicado a vários prêmios de cinema de prestígio. Keanu foi reconhecido no mundo do grande cinema atuando nesse filme, embora continuasse a ser associado mais com Ted do que com Scott. O próximo filme introduziu Keanu ao mundo de truques, lutas e armas. Era o filme de ação Caçadores de Emoção, onde Reeves estava de volta na companhia de Patrick Swayze. O ator interpretou um agente do FBI que se infiltra em uma gangue de ladrões de surf. Foi originalmente planejado que Patrick Swayze faria o papel de Johnny Utah, mas depois de ler o roteiro, Patrick convenceu os produtores de que seu personagem era Bodhi, e o papel foi para Keanu. Nem Patrick Swayze, nem Keanu Reeves, nem Lori Petty já haviam surfado antes das filmagens. Além disso, Lori Petty nunca tinha nem mesmo visto o mar. 2 meses antes do início dos trabalhos no filme, os 3 foram para o Havaí, onde fizeram um curso de surf. Reeves gostou tanto desse tipo de atividade ao ar livre que mais tarde se tornou seu hobby. Além disso, para se preparar para o papel, Keanu Reeves assistiu ao trabalho de agentes reais do FBI em Los Angeles e treinou com um time de futebol de verdade. Curiosamente, os Mythbusters mais tarde verificaram a autenticidade de alguns dos eventos do filme. Eles expressaram dúvidas sobre o realismo das cenas com o personagem de Keanu pulando sem paraquedas e pegando Swayze. Acontece que era possível a partir de um aspecto físico, mas nesse caso, os caras teriam ficado no ar por não mais do que 90 segundos. No filme, eles ainda tinham tempo para conversar e até discutir. Caçadores de Emoção foi criticado logo após seu lançamento, mas teve uma boa bilheteria. O filme realmente se tornou popular um pouco mais tarde, e o papel de Johnny Utah fez de Keanu uma verdadeira estrela jovem. Em 1992, foi reconhecido como o homem mais atraente pelo MTV Movie Award. Em algum momento, Keanu se interessou em tocar o baixo. O ator adquiriu seu primeiro instrumento musical aos 23 anos e teve uma única aula de música. O aprendizado adicional para tocar violão foi individualmente, pelo dedilhamento diário das cordas. Em 1991, ele conheceu Robert Milhouse e juntos criaram a banda de rock Dogstar. Dizem que eles se conheceram em um supermercado. Seus hobbies semelhantes levaram à amizade e logo à criatividade conjunta. Noite após noite, eles experimentavam música. Keanu tocava baixo e Rob ficava nos teclados e bateria. Em 1994, o vocalista e guitarrista Brad Domrose juntou-se a eles e apenas alguns meses depois já saíram em turnê na América. A banda existe há quase 10 anos e lançou 3 álbuns. Mas de volta à carreira de ator de Keanu. Graças à popularidade que lhe veio após o lançamento de Caçadores de Emoção, ele teve a oportunidade de trabalhar com um dos maiores diretores de todos os tempos. A ideia de fazer outra adaptação de Drácula veio à mente da atriz Winona Ryder, que propôs este projeto a Francis Ford Coppola. Ela pensou que o diretor recusaria devido a outros compromissos, mas quando ouviu a palavra Drácula, seus olhos se iluminaram. Era uma de suas histórias favoritas. Foram os desejos de Winona que tiveram uma grande influência na escolha do elenco do filme. Keanu Reeves também estava na lista de candidatos que ela aprovava. O ator na época estrelou vários filmes seguidos e estava fisicamente exausto. Ele até recusaria o papel, mas não podia perder a oportunidade de trabalhar com um grande diretor. Infelizmente, Coppola não tinha sentimentos mútuos por ele. No elenco, nada indicava problemas. Keanu mostrou-se bem e Winona continuou a insistir em sua candidatura. O diretor concordou, mas depois se arrependeu mais de uma vez. Coppola reuniu todos os atores para se preparar para o filme e os fez ler o romance original de Bram Stoker em vez do roteiro habitual. Levou 2 dias,
durante os quais Keanu não tinha certeza de si mesmo, estava confuso e lia sem expressão. Provavelmente a fadiga afetou a qualidade do trabalho de Keanu, já que muitos que trabalharam com ele se lembravam dele como desapegado e sem emoções. Mais tarde, Coppola disse que ele tinha selecionado incorretamente um ator para o papel de Harker. Ele queria que as garotas se apaixonassem pelo personagem por sua aparência, então estava procurando por um jovem herói que arrasasse quarteirões. No entanto, como pessoa, Coppola não tinha queixas sobre Keanu. De todos os jovens que conheci na indústria cinematográfica, ele é tão carinhoso e sincero e uma boa pessoa e uma pessoa generosa, e estou feliz por ter descoberto isso. Ele é a pessoa mais legal que você vai querer conhecer. O diretor se certificou de que o filme parecia o mais autêntico possível. Para a cena do casamento dos heróis Reeves e Ryder, Coppola convidou um verdadeiro padre romaniano. Por muitos anos, houve conversa sobre se os atores estavam realmente casados. Winona says we are. Coppola says we are. So I guess we're married. Under the eyes of God. Ryder menciona regularmente este fato engraçado, brincando dizendo que o casal está casado há quase 30 anos. De acordo com Reeves, ele recebe regularmente mensagens da Ryder com o texto "Olá, marido". O filme foi lançado exatamente no 95º aniversário do livro original sobre Drácula. Tornou-se um sucesso de bilheteria e foi repetidamente indicado ao Oscar, mas recebeu avaliações mistas da crítica. Keanu levou a pior. Os críticos e telespectadores não gostaram da atuação do ator, e a tentativa de Reeves de fazer um sotaque londrino foi chamado de o pior sotaque do cinema. Uma crítica particularmente contundente afirmou que Reeves tinha que visivelmente se conter de terminar cada frase com a palavra cara. Keanu disse que a principal razão para o fracasso foi a exaustão física. As filmagens sugaram completamente a energia do ator, então ele tirou umas férias curtas, parte das quais passou com seu amigo River Phoenix. Em 1993, Keanu estrelou como príncipe Siddhartha no filme O Pequeno Buda, de Bernardo Bertolucci. Reeves conseguiu o papel devido à sua aparência exótica e ao sucesso de seus projetos anteriores. Bernardo tinha assistido Garotos de Programa e me visto. Eu não sabia nada sobre budismo. Quando eu era criança, minha mãe tinha artefatos chineses, então para mim, Buda era só um cara grande e gordo e sorridente. Parte das filmagens ocorreu em Katmandu e Butão. Trabalhar no filme foi uma aventura extrema para Keanu. O processo de fazer um filme sobre busca espiritual não foi tão agradável quanto Keanu pensava. Toda a equipe de filmagem sofria de intoxicação alimentar e, como resultado, diarreia. No entanto, tudo tem suas vantagens. Keanu precisava mesmo perder peso para uma das cenas, então a intoxicação e uma dieta laranja o ajudaram nisso. O filme foi muito bom, embora não tenha recebido nenhum grande prêmio. Apenas fotografia foi notada. Mas Keanu não estava preocupado com os críticos naquela época. Em 31 de outubro de 1993, River Phoenix morreu de overdose. Keanu Reeves estava de luto pela morte de um amigo. Sempre foi difícil para ele se dar bem com as pessoas, e River era uma família e apoio para ele. Ele se sentiu sozinho e esmagado. Tudo que eu posso dizer é que nunca senti uma coisa assim antes da minha vida. Eu estava muito triste, e algo além de triste. Eu não sei o que é, só que você chora por horas. Enquanto isso, o filme Muito Barulho por Nada, de Kenneth Branagh, foi lançado. Reeves tornou-se parte de um excelente elenco, incluindo Emma Thompson, Denzel Washington, Kate Beckinsale e muitos outros. É interessante que as filmagens ocorreram antes das filmagens de O Pequeno Buda, e o ator Brian Blessed ensinou meditação básica a Keanu, o que o ajudou a se preparar para o papel de Buda. O filme foi calorosamente recebido pela crítica e ficou em 11º lugar na lista dos maiores filmes shakespearianos no Rotten Tomatoes. Por sua vez, Keanu adicionou o filme à coleção de seus fracassos de atuação. Sua atuação não impressionou os críticos e ele foi nomeado para o prêmio Framboesa de Ouro como pior ator coadjuvante. Mas isso não afetou em nada o número de ofertas de novos papéis. Logo, Gus Van Sant convidou o ator para estrelar seu novo filme Até as Vaqueiras Ficam Tristes. Keanu não entendia completamente o conceito, mas concordou, provavelmente a fim de relembrar as filmagens com River Phoenix. O filme, dedicado ao falecido ator, infelizmente não repetiu o sucesso de Garotos de Programa.
o filme fracassou nas bilheterias e foi recebido negativamente pela crítica. Uma série de fracassos mudou para grande sucesso. Em 1994, um filme graças ao qual Keanu chegou a um nível sem precedentes foi lançado. Inicialmente, Keanu se recusou a atuar no filme Velocidade Máxima. Na opinião dele, o roteiro era muito similar a Duro de Matar. No entanto, o estúdio contratou Joss Whedon para a versão final do roteiro. Ele mudou totalmente o conceito original do personagem principal. Agora Jack não era mais um rebelde desesperado, mas um policial cortês e bondoso que queria ajudar as pessoas. No final, Keanu concordou. Keanu imediatamente encontrou uma linguagem comum com sua colega no filme, Sandra Bullock. Agora, eles pareciam perfeitos nas leituras. Naquela época, Bullock era uma recém-chegada e Keanu sentia responsabilidade por sua colega. Ele a apoiou em tudo e a ajudou a trabalhar no papel. Além disso, relativamente recentemente, em uma entrevista com Ellen DeGeneres, Sandra admitiu que estava apaixonada por Keanu. I think about how sweet Keanu Reeves was and how handsome he was. It was hard. It was hard for me to really be serious. Like he would look at me and I'd be like Depois de um tempo, Ellen mostrou esse vídeo para Keanu e ele disse que também gostava da Sandra. Quem sabe se ele disse isso por educação ou se realmente gostava, mas em qualquer caso é impossível negar sua química na tela. Outra razão pela qual Keanu Reeves ainda concordou com o papel foi que Jan de Bont lhe ofereceu para fazer alguns truques por conta própria no filme. Fã de esportes radicais, Reeves não poderia recusar tal oportunidade. Como resultado, Keanu ficou tão animado que realizou 90% das acrobacias sem a ajuda de dublês. Para as filmagens, Jan de Bont fez Keanu cortar o cabelo. Quando a 20th Century Fox soube disso, a produção do filme quase foi adiada. Os produtores estavam simplesmente aterrorizados, temendo que o público não reconhecesse Reeves. Infelizmente, o período de filmagem de Velocidade Máxima foi ofuscado para Keanu por um luto a River Phoenix. Foi então que o ator soube da tragédia. Para facilitar as filmagens para Reeves, de Bont mudou o horário de filmagem para que o ator pudesse trabalhar em cenas mais leves. Reeves estava extremamente quieto e passava todo o seu tempo livre sozinho em seu trailer. O filme se tornou um verdadeiro sucesso de bilheteria e Keanu recebeu uma taxa de 1,2 milhões de dólares por seu trabalho. O filme de ação foi incluído na lista dos 100 filmes mais espetaculares do século XX. Keanu finalmente entrou na lista A lista de atores com os maiores cachês. Após o sucesso de Velocidade Máxima, o estúdio Fox queria filmar uma sequência, mas Reeves se recusou a participar. Este ato parecia ser uma loucura total. No entanto, mais tarde, a decisão de Reeves acabou por ser correta. A sequência de 1997 falhou miseravelmente nas bilheterias, além de receber o Framboesa de Ouro para a pior sequência. Enquanto isso, Reeves estrelou o filme cyberpunk Johnny Mnemonic, o Ciborgue do Futuro. Keanu era fã de William Gibson, o autor da história homônima. O roteiro deste filme foi escrito com base nesta história, então o ator concordou alegremente em fazer o papel principal. O diretor do projeto, Robert Longo, era na verdade um artista famoso. Antes de Mnemonic, ele filmou alguns clipes como hobby. Mas um dia, ele teve a história de Gibson, e o artista sugeriu que o autor fizesse um filme baseado em sua obra. Gibson concordou, e até se ofereceu para escrever um roteiro para um futuro filme por conta própria. Inicialmente, o filme foi concebido como um drama psicológico, para o qual os autores não conseguiram encontrar financiamento por muito tempo. No final, foram capazes de negociar com a Sony Pictures, mas logo se arrependeram. O filme estava em desenvolvimento há muito tempo, durante o qual Keanu Reeves foi capaz de se tornar uma estrela de Hollywood. A Sony Pictures decidiu transformar um aconchegante filme em preto e branco em um sucesso de verão, vendo o sucesso de Velocidade Máxima. Mais tarde, Robert Longo admitiu que a versão final acabou sendo apenas 65% do que ele queria fazer. Com o passar dos anos, Johnny Mnemonic, o Ciborgue do Futuro, ganhou o status de uma obra cult, mas quando o filme foi lançado, não podia sequer recuperar os custos de produção. Além disso, o trabalho de Reeves não foi apreciado por todos. Em 1996, ele até foi indicado para o Framboesa de Ouro para esse papel. Mas nem isso, nem o fracasso de bilheteria do filme tiveram qualquer efeito na carreira do ator. O próximo trabalho de Keanu foi no melodrama Caminhando nas Nuvens, agora amado por muitos telespectadores. Paradoxalmente, Reeves recebeu outra indicação para o anteprêmio Framboesa de Ouro na categoria Pior Ator, por seu papel nesse filme.
Ao mesmo tempo, ele foi indicado para o homem mais desejável na premiação do canal MTV. Os críticos não ficaram entusiasmados com Reação em Cadeia, lançado um ano depois. O filme ganhou apenas 10 milhões a mais do que foi gasto em sua produção. Foi um resultado muito decepcionante, dadas as condições em que o filme teve que ser filmado. Os atores e a equipe tiveram momentos difíceis devido ao inverno, frio recorde nos Grandes Lagos e filmagens com mau tempo. E adivinha qual antiprêmio Keanu foi nomeado para tal sofrimento novamente? No mesmo ano, a comédia criminal Paixão Bandida foi lançada. A recém-chegada Cameron Diaz era parceira de Reeves. De acordo com Keanu, ele fumava tantas vezes no set do filme que acabou se tornando viciado em cigarros na vida real. O filme, como seus antecessores, não foi um sucesso. Keanu teve muito mais sorte no palco do teatro durante esse período. Em 1995, ele interpretou o príncipe Hamlet no Manitoba Theatre Center em Winnipeg. As críticas para sua atuação foram excelentes. De acordo com os críticos, Reeves foi capaz de fazer do príncipe um personagem refrescante, animado e até espontâneo. De qualquer forma, começou a parecer que Keanu Reeves já tinha dado tudo de si no cinema e não valia a pena esperar novos filmes de sucesso vindos dele. No entanto, rapidamente o tiraram da produção. Trabalhar no próximo projeto não foi fácil para Keanu, mas o papel que ele desempenhou é considerado um dos melhores de sua carreira. Claro, estamos falando de Kevin Lomax no cult Advogado do Diabo. Inicialmente, queriam fazer do filme um grande espetáculo épico, com o diabo, relâmpagos nos olhos, explosões e assim por diante. Mas todos os atores sérios se recusaram a participar de tal projeto, incluindo Al Pacino. O roteiro foi reescrito várias vezes, mudando completamente o conceito. No início, os candidatos ao papel principal foram Brad Pitt, John Cusack e Edward Norton, mas todos se recusaram a favor de outros projetos. Em seguida, os produtores viraram sua atenção para Keanu. Reeves ficou incrivelmente satisfeito por ter a oportunidade de trabalhar em um projeto tão interessante, e quando descobriu que Al Pacino poderia ser seu parceiro, concordou com uma taxa menor para que os produtores pudessem pagar o preço solicitado pelo grande ator. A nova versão do roteiro foi realmente capaz de agradar Al Pacino, e após 5 recusas, ele ainda disse aos produtores o querido sim. Quando Al Pacino descobriu que Keanu tinha doado parte de sua taxa para ele, ele deu a mesma quantia para a caridade. Dizem as más línguas que Pacino não gostava do nível de atuação de Reeves. Keanu disse que Pacino de vez em quando parecia testar seus limites. Ele interpretava cada take de uma maneira diferente, como se quisesse entender se o seu parceiro seria capaz de improvisar e dar ao seu personagem algo novo. Mas, segundo o diretor, os atores não competiam, mas se apoiavam. Those were some good days, and it's such a wonderful performance from Mr. Pacino. Who you carrying those bricks for, Kevin? God? Anyway. Preparando-se para o papel, o ator passou muito tempo com vários advogados em Nova York. Ele também leu muitos artigos e trechos sobre processos famosos. O filme, que agora é considerado um cult, a princípio não recebeu elogios. Os críticos o chamavam mais de interessante do que brilhante, e o site Rotten Tomatoes deu ao filme uma taxa de aprovação de 63%. Ainda assim, O Advogado do Diabo foi premiado com o prêmio Saturn na categoria Melhor Filme de Terror. Após o lançamento do filme, a mídia começou a falar sobre um possível romance entre Keanu e Charlize Theron. Os atores frequentemente apareciam juntos, mas na verdade eram apenas bons amigos. A vida pessoal de Keanu Reeves sempre foi um segredo muito bem guardado. Por muito tempo, muitos o consideravam gay. Disseram que ele teve um caso com o famoso magnata da mídia David Geffen. Os rumores não foram confirmados. Embora o ator estivesse ganhando milhões, continuou a viver em hotéis. Ele não via sentido em comprar sua própria casa. Reeves gastou a maior parte de seus royalties em caridade, além de ajudar suas irmãs e mãe. Ele guardava muito dinheiro, exceto quando o assunto eram motocicletas. Keanu ainda amava velocidade e risco e, claro, se envolveu em acidentes. Lesões antigas quase lhe negaram a oportunidade de participar de um novo projeto, muito interessante e fisicamente desafiador. Durante a preparação, Keanu sentiu uma dor em seu pescoço.
Os testes mostraram um deslocamento de vértebras cervicais, que em breve poderiam se transformar em sérios problemas de saúde. Ele tinha que ter uma operação urgente, mas felizmente, Reeves conseguiu convencer os produtores do projeto a entender sua situação e a não demiti-lo. Um mês após a cirurgia na coluna, Reeves foi se preparar para fazer um filme fatídico. A fim de atrair espectadores para o filme pelos diretores quase desconhecidos Larry e Andy Wachowski, na época, o estúdio Warner Brothers deveriam levar alguma estrela brilhante para o papel do escolhido. Brad Pitt, Ewan McGregor, Tom Cruise, Leonardo DiCaprio e muitos outros foram considerados, mas todos eles se recusaram por várias razões. Por exemplo, DiCaprio temia que muitos efeitos especiais matassem sua atuação, e Nicolas Cage não queria ir filmar na Austrália. Por muito tempo, o principal candidato foi Will Smith, mas ele recusou o projeto porque naquela época ele não se considerava um ator maduro o suficiente para um papel tão sério. Embora Will estivesse encantado com o roteiro e tinha certeza de que seria um grande projeto. Esse é o papel que Keanu nasceu para fazer. Quando vejo o filme e vejo as escolhas que ele fez, há centenas de ocasiões em que eu penso, eu teria estragado tudo. Então, a escolha foi entre Johnny Depp e Keanu Reeves. Este último expressou o maior interesse no filme depois de ler o roteiro e mostrou-se ótimo nas audições. Por que escolhi Matrix? Primeiro por causa do roteiro, por causa de como os personagens falavam e o que eles diziam. Gostei tanto dos diálogos quanto da ideia como um todo, fiquei espantado. Keanu estava interessado em ficção científica e filosofia, e a pedido de seus irmãos, leu o livro Out of Control de Kevin Kelly, o trabalho do cientista Dylan Evans sobre psicologia evolutiva e a coleção de ensaios de Baudrillard, Simulacros e Simulação, antes das filmagens. Os Wachowskis perceberam que, pelo menos quanto ao roteiro, eles e Reeves estavam na mesma página. E quando o ator concordou com meses de treinamento, o estúdio, juntamente com Wachowski, percebeu que tinham finalmente encontrado o escolhido. Os atores tiveram que aprender rapidamente a lutar, cambalear e quase correr nas paredes, de modo que aqueles que desempenhavam os papéis principais antes de começar a trabalhar no set treinavam diariamente por mais de 5 meses, aprimorando seus movimentos nas artes marciais. Nós pensamos que levaria algumas semanas, estávamos errados. A fim de trazer os movimentos para a automaticidade e torná-los críveis, você precisa repeti-los milhares de vezes. Foi muito difícil, mas também muito interessante. Após uma persuasão prolongada, o famoso diretor chinês de filmes de ação Yuen Woo-ping começou a ensinar os atores a lutar. Sob sua orientação, os atores tiveram que dominar não só o Kung Fu, mas também o chamado Wire Fu, uma espécie de Kung Fu onde os atores ficam suspensos em cabos especiais que facilitam a execução de truques difíceis. Cada ator foi designado a um treinador chinês pessoal e o mentor de Keanu nem sequer falava inglês. O resultado superou todas as expectativas. Não foram necessários substitutos, nem dublês, nem técnicas nefastas como simplificar o roteiro. Atores lutam como se soubessem fazer isso por metade de suas vidas. I know Kung Fu. Além do fato do curso preparatório ter sido exaustivo, foi ainda mais difícil para Keanu do que para os outros, já que o ator estava apenas começando a se recuperar de uma lesão anterior. A equipe de filmagem chegou a Sydney em março de 1998. Todos estavam em alto astral, mas de repente um novo problema surgiu. Reeves foi informado de que sua coluna não havia se fundido. O ator não podia lutar por um tempo, e os Wachowskis tiveram que reorganizar o cronograma de filmagem de tal forma que ele poderia primeiro filmar cenas mais simples e deixar as lutas e outras ações para depois. Uma das cenas mais difíceis foi aquela em que Morpheus e Neo organizam um duelo de treinamento. Lawrence Fishburne e Keanu Reeves ensaiaram toda a luta um mês antes do início das filmagens. E embora os atores já estivessem se movendo em sincronia e soubessem onde e como improvisar, ainda era muito difícil filmar a luta. Fake fights are fun. Yuen Woo-ping elogiou muito o desejo de Keanu Reeves de trazer tudo à perfeição. O ator também queria fazer tudo perfeitamente ao filmar as cenas anteriores, mas aqui sua perseverança atingiu seu auge. Por causa da lesão, ele ensaiou mal um chute triplo e cometeu erros em seus movimentos, take após take, mas ele não queria parar de filmar.
Como resultado, foram necessárias 21 tomadas para esse truque. Quando assisti a essa autotortura, fiquei arrepiado. Foi muito doloroso seguir isso. No set, todos ficaram espantados com a forma como Reeves correu para a batalha, esquecendo-se da fadiga moral e física. Mesmo com o pescoço dolorido, ele estudava nos fins de semana quando atores deveriam descansar. Mas a parte mais difícil foi a cena do duelo entre Neo e o agente Smith no metrô. Todos os seus participantes se lembram dela como a cena mais difícil que já tiveram que filmar em suas vidas. Era necessário não apenas lutar, mas também usar ativamente os cabos de suporte que ajudavam a realizar os truques. A coreografia das lutas foi aprimorada como nunca antes, mas a situação foi complicada pelo fato de não haver dublês aqui. Keanu Reeves e Hugo Weaving fizeram todo o trabalho sozinhos. Levou um grande número de tomadas antes que se descobrisse exatamente o que era necessário, e como resultado, todo o episódio foi filmado 10 dias a mais do que o planejado. No fim do trabalho, todos estavam completamente exaustos. Os sacrifícios pelo papel não terminaram aí. O último episódio da fuga de Neo do Matrix foi filmado. É o episódio em que ele acorda pela primeira vez em uma cápsula cheia de um líquido transparente. Para esta cena, o ator raspou completamente o cabelo e as sobrancelhas, e pôde deixá-las crescer com tranquilidade depois de filmar sem atrasar o fluxo de trabalho. Apesar das filmagens difíceis, o trabalho no filme é lembrado com carinho pelos atores. Este é o melhor filme em que eu já estive envolvido em toda a minha carreira. A atmosfera no set era simplesmente incrível. Éramos uma boa companhia de melhores amigos que aproveitavam cada segundo gasto juntos no set, cada boa sorte em comum, grande ou pequena, que acreditava desde o início que este seria um filme maravilhoso. Matrix foi lançado em 31 de março de 1999 nos Estados Unidos. Nem os produtores, nem os atores, nem outros membros da equipe tinham ideia de que o filme poderia ter saído tão bom. Mesmo Reeves, que estava filmando há muito tempo e sabia o que era fama, não fazia ideia de que era possível estar tão imbuído do filme e de seus personagens. Ele ficou surpreso de ver que as pessoas iam assistir ao Matrix 3 ou 10 vezes, enquanto sua caixa de e-mail transbordava de mensagens. E então me disseram que as pessoas começaram a se vestir como os personagens do filme. Honestamente, eu não esperava isso. Os criadores começaram a filmar a sequência 2 anos após a estreia. Enquanto o mundo inteiro elogiava Keanu Reeves por sua ótima atuação em Matrix, o próprio ator passava por uma fase difícil em sua vida. No início dos anos 90, sua irmã Kim foi diagnosticada com leucemia. Desde então, Keanu a ajudou na luta contra uma doença terrível. Por algum tempo, ele até deixou sua carreira de ator para passar mais tempo com sua irmã. Ela sempre cuidou de mim, e eu sempre estarei lá para ela. Irmão e irmã eram muito próximos desde a infância. E é claro, Keanu valorizava Kim infinitamente. O ator procurava novos métodos de tratamento não tradicionais. Ao longo do caminho, ele fundou seu próprio fundo de câncer e gastou um total de 75% dos ganhos da trilogia Matrix no combate à leucemia e na pesquisa da doença. Keanu é um homem muito modesto, então ele não queria que ninguém soubesse disso. Certa vez, em 1998, durante um intervalo entre o trabalho e as viagens para a irmã, Keanu conheceu a aspirante atriz Jennifer Syme em uma das festas de Hollywood. Como o ator admitiu mais tarde, foi amor à primeira vista. Jennifer não era uma daquelas garotas que imediatamente correram para os braços do primeiro cara que conheceu. Ao contrário de muitos representantes da festa de Hollywood, ela se comportou com dignidade e estava vestida mais do que decentemente, sem decotes profundos e tecidos transparentes. A modéstia natural da moça instantaneamente cativou Keanu. Ele começou a flertar com Jennifer e ela retribuiu. A relação entre Syme e Reeves desenvolveu-se rapidamente. Logo, os amantes começaram a viver juntos. Ao mesmo tempo, Keanu estava filmando o drama esportivo Virando o Jogo, baseado na greve da NFL de 1987. Para que Gene Hackman desempenhasse um dos papéis principais, Keanu reduziu sua taxa em pouco mais de 10%, como já havia feito com Al Pacino. Não foi a primeira vez que Reeves interpretou um jogador de futebol. Seu personagem em Caçadores de Emoção também já foi um quarterback. Para parecer mais convincente no papel de atleta, o ator ganhou 23 quilos. Como resultado, durante as filmagens, ele foi oferecido para participar de um jogo com o Baltimore Ravens. Enquanto isso, um ano depois de se conhecerem, Jennifer Syme anunciou ao amante que estava grávida. A felicidade do ator não tinha limites. Keanu estragou a noiva, comprou braçadas de presentes de marca para ela, deu a ela um carro e uma casa.
Ele equipou o berçário e comprou todas as coisas necessárias para sua filha, a quem eles decidiram chamar de Ava. O bebê deveria ter nascido em janeiro de 2000. Era dezembro de 1999. Keanu estava em Londres naquela época. Jennifer ligou para Reeves e chorou tanto que o ator mal conseguiu entender nada. Ele só percebeu que algo havia acontecido com a filha deles e voou com urgência para Los Angeles. Acontece que o bebê faleceu no útero. Esta notícia foi uma verdadeira tragédia para o casal. Jennifer estava deprimida e teve que se submeter a tratamento. Para evitar qualquer lembrança de sua amada sobre o que havia acontecido, Keanu distribuiu coisas de crianças para famílias carentes. Depois de um tempo, o casal decidiu se separar e viver a dor da perda separadamente. Cada luta em sua vida eventualmente o transforma na pessoa que você é hoje. Seja grato pelos tempos difíceis, eles só te fortalecem. Keanu se refugiou apenas no trabalho em que mergulhou completamente. O ator estrelou vários filmes ao mesmo tempo, vagou de continente em continente e se cansou até não poder mais. A atividade física intensa tornava possível não pensar e não lembrar de tudo o que havia acontecido. Ele entregava 200% de si no set. Durante este período, o thriller O Dom da Premonição foi lançado, dirigido por Sam Raimi e escrito por Billy Bob Thornton, com base nas habilidades psíquicas de sua mãe. Keanu Reeves e sua esposa na tela Hilary Swank visitaram conselheiros locais de violência doméstica para entender por que os homens abusam de suas esposas e por que as esposas ficam com seus maridos. Outro filme em que Reeves desempenhou um papel negativo foi o thriller O Observador. Em geral, Keanu não gostou do roteiro e só estrelou porque um amigo falsificou sua assinatura no contrato. Para não se envolver em longos litígios, ele foi forçado a concordar em participar. A situação foi agravada pelo fato de que o papel de coadjuvante de Reeves em algum momento se transformou no principal, embora ele ainda recebesse a mesma quantia em dinheiro. Como resultado, o filme recebeu críticas terríveis e o próprio Keanu recebeu outra indicação ao Framboesa de Ouro. No entanto, não havia nenhum antiprêmio que pudesse fazê-lo desistir da carreira de ator, pois o trabalho era sua salvação dos pensamentos pesados sobre sua filha. Andar de moto em velocidades extremas tinha o mesmo efeito analgésico. Quando ele corria, ultrapassando o vento, não pensava em coisas ruins. Na véspera das filmagens da segunda e terceira partes de Matrix, Reeves sofreu um acidente de moto. Por vários dias, os médicos não deixaram o ator e temiam seriamente por sua vida. No entanto, os filmes foram rodados. De março de 2001 a agosto de 2002, Keanu trabalhou nas sequências de Matrix que foram filmadas ao mesmo tempo. Jennifer, enquanto isso, conseguiu um emprego em um estúdio de gravação, começou a abusar do álcool e usar drogas em grandes quantidades. A moça disse que assim era mais fácil para ela viver sua perda, e os remédios para a depressão que os médicos prescreveram não ajudavam. Isso jogou uma piada cruel sobre ela. Em 1º de abril de 2001, após uma festa organizada por Marilyn Manson, Jennifer Syme foi ao volante bêbada e não estava usando o cinto de segurança. Este passeio tornou-se seu último. A morte de uma pessoa amada foi um golpe esmagador para Keanu. Ele finalmente se recolheu em si mesmo. Por muito tempo não deu nenhum comentário sobre este assunto e não queria ser lamentado. Reeves enterrou sua amada ao lado de sua filha e por longos 18 anos não se atreveu a iniciar um relacionamento sério. O luto muda de forma, mas nunca termina. As pessoas têm uma ideia errada de que você pode lidar com isso e dizer, ok, acabou, eu tô melhor. Eles estão errados. Quando as pessoas que você ama se vão, você está sozinho. Após o acidente, o ator gravou um vídeo nas redes sociais sobre a importância do uso do cinto de segurança. O ator tinha certeza de que se não fosse por isso, Jennifer teria permanecido viva. Não importa o que acontecia, ele permanecia educado e generoso como sempre. No set de Matrix, Keanu apertava a mão de todos os membros da equipe de filmagem todas as manhãs, sem exceção. Após o final das filmagens, presenteou todos os dublês que realizaram manobras difíceis para ele com motos da Harley-Davidson. Graças ao incrível sucesso da primeira parte, os diretores conseguiram um orçamento de 150 milhões para a segunda e terceira partes, o dobro do orçamento do último filme. No entanto, os produtores ainda tinham dúvidas se as sequências conseguiriam recuperar o custo dos efeitos especiais. Portanto, Keanu decidiu abrir mão de sua parte nas vendas de ingressos, que era de aproximadamente 38 milhões de dólares. Para os visuais, os irmãos Wachowski se inspiraram em 2001, Uma Odisseia no Espaço, Alien, O Oitavo Passageiro, Um Corpo que Cai, Apocalypse Now, Koyaanisqatsi e 20.000 Léguas Submarinas.
O primeiro Matrix estabeleceu o padrão para filmes de ação e trouxe vários visuais icônicos para o cinema. E é claro que os Wachowskis não parariam por aí. Por exemplo, a cena de perseguição foi planejada durante um ano inteiro e filmada por 7 semanas. Tudo isso para o resultado final de 14 minutos. Para esta cena, o estúdio contratou um grupo de dublês que poderiam lindamente virar o carro e não se machucar. Reeves lembrou que eles eram completamente diferentes do resto dos dublês, pareciam mais cowboys duros dos anos 50. No total, cerca de 200 pessoas participaram das filmagens desta cena, que criou a ilusão de movimento ativo na rodovia. A equipe de efeitos especiais transformou o hangar gigante de 2.136 metros quadrados em um palco de captura de movimento para a cena de batalha de Neo com os 100 Smiths. Os atores novamente tiveram que treinar por 4 meses, e depois disso, Reeves ensaiou os movimentos por mais 3 semanas junto com 12 dublês. No final, esta cena foi filmada por 27 dias. Quando a parte difícil da filmagem terminou, outra longa maratona de 270 dias estava à frente da equipe, e eles se preparavam para o trabalho. Mas no segundo semestre de 2001, a equipe de filmagem teve um mau momento. Em 25 de agosto, a cantora Aaliyah, que fazia o papel de Z, faleceu em um acidente de avião. Eles estavam buscando por um substituto por 9 meses após a tragédia. Além disso, Gloria Foster, que deveria desempenhar o papel do oráculo, faleceu de diabetes. Dizem que para se livrar da influência negativa do filme, Keanu, que professa o budismo, até recorreu à ajuda de um monge, que realizou a cerimônia correspondente no set. Ajudou o filme? É difícil dizer. As expectativas dos críticos e dos fãs eram muito altas. Todos os envolvidos no trabalho dos novos filmes afirmaram em entrevistas que os filmes eram tão maravilhosos quanto o primeiro. Em uma coisa, os criadores estavam certos. Os efeitos especiais em Reloaded eram realmente de primeira classe. No entanto, o outro Matrix decepcionou os fãs. Não podemos chamar de fracasso, mas se você comparar com o primeiro Matrix, verá que o foco mudou de revelar ideias e personagens para entretenimento e salvar o mundo. Embora as críticas não tenham impedido que Reloaded se tornasse a parte de maior sucesso da trilogia nas bilheterias e arrecadasse 742 milhões de dólares. O filme foi listado no Guinness Book of Records como o filme mais replicado. Apesar disso, os espectadores acreditavam que Revolutions retornaria às suas raízes filosóficas e forçaria os espectadores a se sentarem com os olhos bem abertos. Infelizmente, a terceira parte foi uma conclusão decepcionante para a trilogia, em que os personagens e as ideias foram ofuscados por efeitos especiais. Quase nada restava do primeiro filme. Eram apenas alguns personagens principais e o enredo sobre a libertação das máquinas. A base filosófica lançada pelo primeiro filme desapareceu em algum momento e foi substituída por uma história triste, mas comum, de salvar o mundo. Embora no final, Revolutions tenha perdido em todos os aspectos para as 2 primeiras partes, a equipe de filmagem não se esforçou menos. Os Wachowskis novamente seguiram meticulosamente todas as pequenas coisas. A equipe trabalhou dia e noite em efeitos especiais. Matrix Revolutions arrecadou 427 milhões nas bilheterias, 300 milhões a menos que a segunda parte. No entanto, o filme recebeu 5 indicações para o Saturn Award. No entanto, a difícil filmagem de Matrix não foi suficiente para Keanu. Depois disso, ele fez uma pequena turnê com sua banda Dogstar em apoio ao novo álbum. Juntamente com seus companheiros de banda, Keanu também estrelou a tragicomédia artística Ellie Parker. Além disso, Keanu não recebeu 1 centavo pelo trabalho. Matrix arrecadou milhões de dólares nas bilheterias e Keanu Reeves ainda lamentava por sua amada e sua filha não nascida. Após as tragédias que aconteceram, ele desenvolveu uma grave depressão. Segundo rumores, o ator começou a abusar do álcool e apenas sua irmã Kim conseguiu influenciar o irmão a largar o vício. O ator, cuja fortuna na época ultrapassava 350 milhões de dólares, morava em quartos de hotel. Ele simplesmente não via motivo algum em adquirir sua própria casa. Keanu não dava entrevistas e passava a maior parte do tempo sozinho. Apenas aos 40 anos, Keanu comprou uma casa bastante modesta para os padrões de Hollywood. Nunca fui obcecado por dinheiro. Não foi para isso que eu me tornei ator, eu nunca gostei de fama. Embora não seja ruim não se preocupar com contas. É um clichê que o dinheiro não pode comprar a felicidade. Ele pode comprar a liberdade de viver a vida que você quer. Tragédias que poderiam destruir a vida de qualquer um não pararam Reeves. Ele continuou a ir em frente e a atuar em filmes. Em 2001, foram lançados 2 filmes com a participação do ator. O primeiro foi o melodrama Doce Novembro,
no qual Charlize Theron foi novamente parceira de Keanu. O segundo foi o drama esportivo Hardball, O Jogo da Vida, no qual o ator interpretou o treinador de um time de beisebol. Ambos os filmes foram recebidos negativamente pelos críticos e Keanu novamente recebeu indicações para a Framboesa de Ouro. Enquanto isso, a luta de Kim com a doença continuava. Keanu, de tempos em tempos, tinha que adiar as filmagens para ficar perto de sua irmã. Por causa disso, rumores sobre seu vício em substâncias proibidas se espalharam em Hollywood. Reeves disse mais tarde que mesmo nos momentos mais difíceis de sua própria depressão, ele ia ao hospital para ver sua irmã e a apoiava. Juntos, irmão e irmã venceram esta batalha. Kim finalmente entrou em remissão. Algo melhor do que essa notícia era difícil de imaginar. Reeves gastou outros $5 milhões para reabilitar sua irmã. O próximo filme de Keanu foi lançado apenas em 2003 e, felizmente, recebeu boas críticas. Alguém Tem que Ceder pode ser chamado com segurança de uma das melhores comédias românticas. Apesar do fato de que papéis mais sérios eram esperados de Keanu, pelo menos ele não recebeu outro antiprêmio. No mesmo ano, Dog Star se desfez. Mas Keanu não largou a música e, junto com o ex-membro do Dog Star Rob Mailhouse, quase imediatamente montou uma nova banda chamada Becky. Depois disso, Keanu começou a filmar o fantástico thriller Constantine. O filme era baseado nos quadrinhos sobre o detetive John Constantine, distribuídos pela DC Comics. A produção começou em 1997, mas como muitas vezes acontece, o trabalho se arrastou, a cadeira do diretor mudou de dono várias vezes, e Nicolas Cage, que reivindicou o papel de Constantine, abandonou o papel. Somente em 2002, Keanu Reeves assumiu seu lugar. O autor original, Alan Moore, ficou extremamente insatisfeito com o roteiro e a escolha do ator para o papel principal. Ele copiou a imagem de John Constantine do cantor Sting, e Keanu, claro, não se parecia muito com ele. Frustrado e ofendido, o roteirista exigiu que os cineastas não mencionassem seu nome nos créditos. É interessante que o filme foi originalmente planejado para se chamar Hellblazer, mas depois mudaram de ideia, porque queriam evitar a comparação com os filmes de Hellraiser de Clive Barker. Constantine estava repleto de simbolismos e referências. Por exemplo, durante todo o filme, John fumou exatamente 13 cigarros, o que é bastante simbólico. O número 3 aparece com frequência na placa do táxi, que é conduzido pelo ajudante de Constantine. Na numerologia bíblica, o número simboliza o Pai, o Filho e o Espírito Santo. This is Constantine. John Constantine. No filme, o dublê de Keanu Reeves foi novamente Chad Stahelski, que já era o segundo Neo de Matrix. No futuro, eles trabalharam juntos novamente e dessa vez Chad assumiu o papel de diretor. Após a conclusão das filmagens, Keanu Reeves comprou a arma sagrada de Constantine e a presenteou ao diretor Francis Lawrence. Como o autor da história em quadrinhos, muitos fãs dedicados de Constantine acabaram sendo categoricamente contra a candidatura de Keanu. No entanto, apesar das críticas mistas, o filme acabou sendo amado pelo público. Agora, muitos acreditam que John Constantine é um dos melhores papéis de Reeves. E o que você acha? Quais são seus papéis favoritos de Keanu? Não deixe de compartilhar a sua opinião aqui nos comentários. Durante as filmagens, Francis Lawrence e Keanu ficaram tão apegados ao personagem que chegaram a discutir qual poderia ser o enredo da sequência. Aqui estava uma das opções. Após os eventos da primeira parte, John estava drogado no Marrocos, continuava a praticar magia e matou pessoas, embora tentasse não fazê-lo. Outra versão era organizar o apocalipse, o que Constantine deveria ter evitado. Infelizmente, os sonhos não foram realizados, e o personagem migrou para a série de TV com um novo ator no papel título. Mesmo depois de muito tempo, Keanu continuou a receber perguntas sobre uma possível sequência e sempre respondeu que não se importaria de participar, desde que a antiga equipe do primeiro filme estivesse envolvida nas filmagens. E então, depois de tantos anos, os fãs finalmente esperaram. Em 2022, a Warner Bros. Anunciou que lançaria uma sequência de Constantine afinal. Keanu retornará ao papel de John e Francis Lawrence será novamente o diretor. Vamos torcer para uma boa sequência. I'd love to have the chance to play Constantine again. Em 31 de janeiro de 2005, Keanu Reeves recebeu uma estrela na calçada da fama de Hollywood. No mesmo ano, o filme independente de comédia e drama Impulsividade foi lançado em edição limitada. Aqui, Keanu desempenhou um dos papéis centrais. O próximo filme, o melodrama A Casa do Lago, reuniu Keanu com Sandra Bullock. A atriz disse que nomeou seu cachorro na tela de Jack, em homenagem ao personagem de Reeves em Velocidade Máxima, o filme que eles estrelaram juntos pela primeira vez. Why do you like that?
I don't know. No, don't get me wrong. I mean, it's beautiful and I No, kind of... it's terrible. It's terrible. Curiosamente, a casa em torno da qual o enredo girava foi construída especificamente para o filme, e depois foi desmontada. Mas não vale a pena lamentar que tamanha beleza tenha sido demolida. Não havia banheiros na casa, o que definitivamente criaria certos inconvenientes para os moradores. Os críticos deram a A Casa do Lago avaliações bastante diferentes e chamaram o filme de muito meloso e confuso. Em 2006, o thriller de ficção científica de Richard Linklater, O Homem Duplo, foi lançado. Foi baseado no romance de mesmo nome de Philip K. Dick. Já dissemos aqui que Keanu se interessa pelas obras desse escritor, então o ator não poderia deixar passar tal projeto. Linklater não tinha interesse em transformar o livro em um filme de ação de grande orçamento. Ele queria manter o orçamento abaixo de $10 milhões para que pudesse ter mais controle criativo, permanecer fiel ao livro e transformá-lo em uma animação. Para a produção, foi utilizada uma técnica chamada rotoscopia. Os animadores desenhavam cada quadro sobre o real e também adicionavam alguns elementos que não estavam na filmagem, alucinações dos personagens principais, figurinos futuristas, além de uma percepção especial de realidade do personagem principal. Não foi fácil trabalhar com tal técnica. Para comparação, apenas 23 dias foram gastos na filmagem em si e 18 meses na animação. Como costuma acontecer com filmes autorais, O Homem Duplo não foi bem nas bilheterias. Mas os críticos finalmente se tornaram generosos com elogios a Keanu. Depois de O Homem Duplo, o ator desapareceu das telas de cinema por 2 anos. Mas ele não ficou parado. Um dia, Keanu decidiu que gostaria de ter uma moto que ninguém mais tinha. Em 2007, pediu ao renomado artesão californiano Gard Hollinger para personalizar sua Harley Davidson. E descobriu-se que eles tinham um sonho a dois: repensar o cruzador americano, uma motocicleta para viagens de longa distância. Para mim, trata-se da sensação física: vibração, vento, ruído. Além disso, essa é uma ótima oportunidade para ficar sozinho consigo mesmo. Se eu não correr por muito tempo, eu começo a quebrar. Após 5 anos de projetos e testes, apenas o motor permaneceu da motocicleta original. Reeves gostou tanto do produto final que convenceu Hollinger a iniciar a Arch Motorcycle Company em 2011. Em 2008, Keanu retornou brevemente à ficção científica, estrelando O Dia em que a Terra Parou, de Scott Derrickson. O filme era um remake da obra clássica de 1951, bem como o segundo filme baseado na história Farewell to the Master. Infelizmente, apesar da boa bilheteria, o filme recebeu críticas negativas e foi indicado ao prêmio da Framboesa de Ouro. Às vezes, eu chamo isso de O Dia em que minha carreira parou. Eu meio que fui pra cadeia dos estúdios de cinema. Os próximos 6 anos da carreira do ator foram tempos difíceis. Atuando em filmes amadores ou simplesmente infelizes, Keanu começou a se transformar de um artista cult em aquele cara do Matrix. Os Reis da Rua, A Ocasião Faz o Ladrão, A Vida Íntima de Pippa Lee e Sem Destino receberam críticas mistas ou até bem negativas. Fracassos não me derrubam da cela, eles me fazem olhar teimosamente para frente, cerrar os dentes, entre lágrimas e desânimo, fazer, e de uma maneira tão cruel. 2010 foi o ano de Triste Keanu. Foi então que surgiu o famoso meme com o ator sentado sozinho em um banco. O próprio Reeves considera essa foto bastante engraçada, mas causou muita simpatia da maioria dos usuários. Em algum momento, a história com o meme atingiu seu clímax. Os usuários Reddit anunciaram em 15 de junho, o dia em que a foto apareceu, dia não oficial para animar Keanu Reeves. So you're not actually sad, Keanu? I was thinking. I had some stuff going on. Sure. I was hungry. Keanu ainda estava sozinho. De vez em quando, ele era visto na companhia de mulheres diferentes, mas todas as tentativas do ator de iniciar um relacionamento falhavam rapidamente. Muitos fãs sonhavam em salvar o triste Keanu da depressão. Nunca na minha vida tirei vantagem da fraqueza dos fãs. Talvez seja bobagem não concordar. Há momentos em que me arrependo de não ter andado direito, mas não sei como ter prazer em ações que me parecem erradas. Keanu redobrou a cautela com os fãs depois que uma certa Karen Sella tentou cobrar pensão dele para 4 filhos adultos em 2010. Segundo a mulher, o ator usou a hipnose para fazê-la pensar que estava fazendo amor não com ele, mas com o marido. Keanu reagiu à declaração com bastante calma, concordando em fazer um teste de DNA que é claro que deu negativo. Alguns meses após a aparição de Triste Keanu,
o ator foi a um dos cafés de Nova York e comprou um café com um cupcake, no qual pediu para inserirem uma vela. Todas as mesas estavam ocupadas, então ele se sentou próximo à entrada. Quando fãs se aproximaram dele para tirar fotos, Keanu ofereceu a todos uma mordida do cupcake. Era seu aniversário. Talvez o ator não tivesse com quem comemorar, ou simplesmente não estava afim, mas passou o dia inteiro sozinho no parapeito com um copo de papel e um cupcake. No entanto, gradualmente o ator começou a emergir de uma depressão que o consumia. Em 2011, Keanu surpreendeu os fãs ao lançar seu próprio livro de poemas, Ode to Happiness. Essa foi uma coleção de haikais humorísticos ilustrados pela artista Alexandra Grant. O ator a conheceu há alguns anos antes. Eles se davam bem, e uma vez em companhia comum, Keanu citou um verso que ele escreveu para se divertir. Alexandra ficou tão impressionada que implorou ao ator por rascunhos de mais alguns poemas. Logo, ela lhe trouxe um álbum com ilustrações para seus textos. O livro foi minha surpresa para Keanu, destinado a ser um presente pessoal. Todos os nossos amigos na sala riram quando eu lhe dei uma cópia. Eles diziam, por favor, poste isso. Então entramos no negócio editorial. Alguns viram no trabalho do ator de Hollywood uma imitação da poesia japonesa. Outros, os psicodélicos dos anos 80 e um grito do coração e até da desgraça. Enquanto o resto, ao contrário, viu as brincadeiras indisfarçadas do ator sobre todos os clichês jornalísticos que andavam em torno dele nos últimos anos. Na epígrafe de sua Ode à Felicidade, Keanu não foi particularmente mais sábio. Ele disse, este livro ilustrado é para adultos que preferem aprender a ver as cores ao invés do embotamento. Meias frases, meias declarações procurando no passado. Agarrando, tateando, nunca duram. No meu corpo, no meu coração e na minha mente, mas não na minha língua. E assim, minha canção permanece em silêncio. Na apresentação, o ator estava com um humor incomumente alegre. Brincou e entreteve o público, elogiou a radiante Alexandra e até leu seus poemas, o que ele não faria de jeito nenhum. Em 2013, Keanu estrelou um filme de ação dramático baseado na lenda histórica japonesa dos 47 Ronins. Este é um dos contos folclóricos mais famosos do Japão, que agora se tornava popular em todo o mundo. Keanu Reeves interpretou Kai, filho de um marinheiro inglês e uma japonesa. Este personagem não estava na lenda original, foi inventado pelos escritores especificamente para o filme. As crianças japonesas crescem com essa história. É contado em casa e na escola, faz parte da cultura deles. Foi adaptado para o cinema e televisão mais de uma vez. É como os nossos westerns, uma história que continua sendo contada. Nós refizemos de certa forma, mas com mais cuidado e respeito. De acordo com Keanu Reeves, principalmente por causa dos atores coadjuvantes, as filmagens foram realizadas primeiro em japonês e só depois em inglês. Para as filmagens, Keanu teve que dominar o básico da tradicional luta de espadas japonesas de duas mãos, que ele nunca havia segurado em suas mãos antes. 47 Ronins originalmente deveria ser lançado em novembro de 2012. Problemas de produção, que incluíam refilmagens e edição sob a supervisão da Universal, atrasaram repetidamente o lançamento do filme. Provavelmente o fato fez uma piada cruel com o filme. Ele não conseguiu muito dinheiro nas bilheterias e nem conseguiu recuperar os seus custos de produção. No mesmo ano, Keanu estreou na direção com o filme de ação O Homem do Tai Chi. Reeves foi auxiliado no trabalho por Yuan Wu-Ping, diretor de luta da franquia Matrix. O filme falhou nas bilheterias, mas mais importante, os críticos elogiaram a direção e as sequências de ação de Reeves. O filme também recebeu elogios do diretor John Woo, famoso por seus espetaculares filmes de ação. Naquela época, os projetos de Reeves não se tornavam sucessos de bilheteria há vários anos, e começou a parecer para alguns que sua estrela estava gradualmente desaparecendo. Mas, um ano depois, aqueles que tinham essa opinião se arrependeram. Não é segredo que Keanu Reeves é budista e pacifista. É por isso que uma vez ele se recusou a participar do filme vencedor do Oscar Platoon e vários outros filmes com crueldade excessiva. E mesmo assim, ele concordou em participar de um filme de ação onde o personagem principal mata cerca de 100 pessoas. Mas ele tinha seus motivos. Sure as hell fucked up his dog. You fucked up his dog. That's what you did. You fucked up his dog. That's crazy shit, man. Inicialmente, os produtores queriam levar algum ator de idade mais avançada para o papel principal no filme John Wick.
No entanto, o então produtor Basil Iwanek se ofereceu para rejuvenescer John Wick e assumir o papel principal de alguém cuja frieza original não seria questionada. E Keanu era alguém com quem ele sempre quis trabalhar. Nos últimos 5 anos, o ator dedicava a maior parte de seu tempo ao Homem do Tai Chi, mas ao tomar conhecimento do projeto, concordou imediatamente. E dessa vez, participou de um trabalho direto com os autores para melhorar a história. Eu gostei do meu papel, mas ao mesmo tempo eu queria mais. Queria influenciar todo o processo criativo, a situação como um todo, para que a nossa história ganhasse vida na tela. David Leitch foi chamado para trabalhar na produção das cenas de luta, assim como Chad Stahelski, que já mencionamos como dublê de Keanu. Como resultado, eles se tornaram os diretores do projeto, tomando a iniciativa e apresentando um grande conceito aos produtores. Apesar de seu passado em Matrix, Keanu precisava aprimorar suas artes marciais e habilidades de manuseio de armas, então por 4 meses treinou todos os dias por 8 horas. Como resultado, o próprio ator realizou 90% das acrobacias. É muito emocionante que Reeves tenha aprendido toda a sequência de ação da cena de luta da boate no mesmo dia em que a cena foi filmada. Ele é um dos caras mais trabalhadores com quem já tivemos que lidar. Ele é pau pra toda a obra. Sabe como ligar a câmera, começar a filmar, sabe editar, escreve roteiros, inventa papéis, dirige e, claro, interpreta muito bem. Ele é sempre o primeiro a chegar no set e o último a sair. A propósito, este foi o 5º filme em que Keanu Reeves interpretou um personagem chamado John. Você consegue citar todos os anteriores nos comentários? Vamos ver quão bem você conhece a filmografia de Keanu. I've played a lot of Johns. John Wick foi um verdadeiro sucesso. O filme foi o primeiro sucesso de bilheteria de Keanu Reeves desde O Dia em que a Terra Parou, de 2008. Com um orçamento de 20 milhões de dólares, arrecadou 41 milhões nos Estados Unidos e mais 23 no resto do mundo. E Keanu foi novamente indicado para o Antiprêmio Framboesa de Ouro. Mas não se preocupa, dessa vez na categoria positiva, prêmio por restaurar a reputação. Recentemente estou talvez um pouco mais perto de ser capaz de entrar nesse mundo novamente, eu não sei. Após o lançamento, a popularidade de Keanu Reeves disparou novamente. O ator tinha que lutar contra vários papéis semelhantes de homens que não têm nada a perder. No mesmo ano, foi lançado o filme Bata Antes de Entrar, remake de Death Game, filmado em 77. O desempenho de Keanu no thriller foi elogiado pela crítica, mas não salvou o filme das críticas bastante mistas. Apenas um ano depois, com Ana de Armas, uma das atrizes principais de Bata Antes de Entrar, Keanu apareceu em outro filme, Filha de Deus. A história original era um drama surreal que se concentrava em abuso sexual infantil, estupro, brutalidade policial e doença mental. No entanto, a gestão da Lionsgate Premiere pensou em realizar um thriller policial com Keanu Reeves. Para aumentar o potencial de bilheteria do filme, durante o processo de edição, a Lionsgate mudou o foco da história para centrar no personagem de Reeves e transformou o filme em um thriller policial. Essas tentativas de ganhar mais fizeram uma piada cruel com os produtores e levaram a uma recepção muito fria. Mas a participação de Keanu no filme deu ao público a oportunidade de mais uma vez se encantar com ele. Apesar de seu status de superestrela, continuou a agir como uma pessoa comum. Por ocasião da conclusão das filmagens de Filha de Deus, foi realizada uma festa em uma boate. Os guardas parados na entrada não reconheceram Keanu, que decidiu participar do evento. Ele estava vestido com simplicidade demais. Além disso, o próprio Reeves também não considerava necessário se vestir bem. Humildemente, ele se alinhou com os outros convidados, embora estivesse chovendo forte do lado de fora. What is your secret for always staying down to earth? Well, I mean, gravity. Em 2016, a coleção de thrillers mal-sucedidos de Keanu foi reabastecida com o filme Versões de um Crime. Daniel Craig originalmente iria desempenhar o papel principal, mas apenas alguns dias antes do início das filmagens desistiu do projeto por razões desconhecidas e foi substituído por Reeves. Bem, Craig teve sorte porque o filme recebeu críticas muito mistas. De uma nova maneira, Keanu estrelou no filme de Nicholas Refn, Demônio de Neon. O ator interpretou um cara duvidoso, um gerente depravado de um motel barato em Pasadena. O diretor conhecia Keanu há 10 anos e desde então esperava poder convidar o ator para algum projeto seu. Muitos poucos atores têm o status de ícone pop como ele e nem todos têm o talento combinado com a integridade que ele tem. Como o filme anterior de Refn Só Deus Perdoa, Demônio de Neon recebeu uma tempestade de aplausos durante sua estreia no Festival de Cinema de Cannes. Ao mesmo tempo, houve longas disputas ativas em torno do filme.
Alguns chamavam de obra-prima, alguns diziam que não havia profundidade suficiente por trás da imagem brilhante do filme. De qualquer maneira, o filme não foi privado de atenção por nenhum crítico. O thriller psicológico sobre o mundo das modelos foi seguido pelo thriller distópico Amores Canibais. O filme ganhou o prêmio especial do júri no Festival de Cannes. No mesmo ano, Keanu lançou um novo livro, Shadows. O ator fez das sombras o tema principal do livro, sua estética e valor literário. Alexandra Grant novamente o ajudou no design. Nas páginas do livro, os autores combinaram as ilustrações de Grant com os poemas de Reeves, nos quais o ator refletia sobre o sentido da vida. A sombra é uma metáfora para o lado escuro da natureza humana, o inconsciente, onde nossos demônios são forçados a sair. É uma alegoria ou um estado de ser entre as trevas e a luz, a vida e a morte. A colaboração entre Alexandra e Keanu não parou por aí. E no ano seguinte, eles estabeleceram uma pequena editora em Los Angeles, Ex-Artists Books. É especializada na produção de livros pensativos, de alta qualidade e focados nos artistas. O ator e a artista passavam muito tempo juntos, muitas vezes saíam para jantar, mas nunca ocorreu a nenhum dos jornalistas suspeitar de um relacionamento romântico. Para todos, Alexandra era apenas uma amiga, uma das poucas que Keanu deixava entrar em seu mundo fechado, e ao lado de quem sorria cada vez mais. Enquanto isso, John Wick voltou aos cinemas. A segunda parte ganhou 2 vezes mais que seu antecessor e recebeu críticas positivas. Entre outras coisas, Keanu fez um curso especial sobre técnicas de tiro com 2 pistolas e em combate corpo a corpo com ex-forças especiais para se preparar para as filmagens. Um dos destaques do filme foi o reencontro entre Keanu Reeves e Lawrence Fishburne, que atuaram juntos em Matrix. A história de John Wick foi originalmente concebida como uma trilogia, mas em 2019, após a estreia do 3º filme, os criadores anunciaram que fariam mais 2 filmes. Como isso afetará a franquia, ainda não está claro. Só podemos esperar e torcer para que a continuação não nos decepcione. Somebody please get this man a gun. O próximo trabalho interessante do ator foi o pequeno papel de um psiquiatra em um filme sobre uma garota com anorexia, O Mínimo para Viver. Depois disso, Keanu mais uma vez se reuniu com sua esposa nas telonas Winona Ryder, na comédia romântica Com Quem Será? Já era o 4º filme deles juntos, então era confortável e alegre para velhos amigos trabalharem nele. Kurt DeBost descreveu o dueto assim: eles têm muito talento, trabalham muito duro, mas ainda se divertem, não importa o quê. Eles ensaiavam os diálogos, ajudavam um ao outro, faziam todo mundo rir. Durante as filmagens, o poder curativo do amor e do riso foi sentido. Infelizmente, o poder de cura do amor não fez muito pelo filme e recebeu uma recepção bastante morna da crítica. Os próximos 2 filmes de Keanu, Cópias de Volta à Vida e Sibéria, também dificilmente poderiam ser chamados de excelentes. Ambos receberam baixas classificações e Cópias também falhou nas bilheterias. Keanu estava acostumado a críticas ruins, então continuou trabalhando. Quando o ator recebeu uma oferta da Pixar para dublar o personagem em Toy Story 4, ele aceitou de bom grado. É difícil imaginar alguém mais adequado para o papel de um corajoso dublê canadense em uma motocicleta. Dude, kaboom! Canada's greatest stuntman! Se por acaso você sente falta das histórias de bondade de Keanu, então aqui está outra para você. No final de março de 2019, um avião que voltava de São Francisco para Los Angeles fez um pouso de emergência na cidade de Bakersfield. Os passageiros ficaram confusos, não sabiam o que fazer. Felizmente, Keanu Reeves estava entre eles. O ator rapidamente providenciou um ônibus para seus companheiros de viagem e garantiu um passeio agradável até o destino. No caminho, Reeves entreteve os passageiros contando fatos interessantes e notáveis sobre o lugar onde de repente se encontravam. Nesse mesmo ano, Keanu fez uma aparição na comédia romântica Meu Eterno Talvez. No filme, ele interpretou uma versão paródia de si mesmo. So where's your man? Oh, there he is. Depois de vários papéis sombrios, foi uma alegria ver nosso herói de maneira cômica. It's fun to play your heightened self. Naquele ano, aconteceu um evento muito importante para o ator. Em 4 de novembro, Keanu apareceu no tapete vermelho de um evento beneficente, segurando a mão de Alexandra Grant. Naquele dia, eles finalmente anunciaram ao mundo inteiro que não eram apenas amigos. De acordo com seus conhecidos, o casal namorava há vários anos e apareciam juntos em público, mas ninguém havia prestado atenção nisso antes.
Logo começaram a aparecer notícias na mídia de que Reeves já havia proposto o casamento a Alexandra, mas o casamento foi constantemente adiado devido à pandemia de coronavírus. Porém, isso não foi confirmado por Keanu. Na vida, é importante que haja uma pessoa por perto que acredite em você, acredite em sua força e que você acredite nela. É importante poder ser verdadeiro e é importante ter alguém por perto para quem você quer se tornar melhor. Infelizmente, nem todos os fãs ficaram felizes em ver o ator sorrindo e apaixonado. Por vários meses após os rumores de que Keanu estava noivo, uma certa fã de Keanu, chamada Catherine, perseguiu Alexandra e postou sua localização em vários chats de haters. O artista teve que ir ao Supremo Tribunal para obter uma ordem de proteção temporária. Bem, todo mundo tem que lutar por seu amor de uma forma ou de outra, né? I'm not a fighter, I'm a lover. No, because if you're a lover, you gotta be a fighter. How so? Because if you don't fight for your love, what kind of love do you have? No, I'm kidding. Na primavera de 22, paparazzi fotografaram Keanu Reeves nas vitrines da joalheria Irene Neuwirth, em Los Angeles. Os fotógrafos notaram que o ator estava olhando para anéis com diamantes, água marinha e pérolas. Ele saiu da loja 40 minutos depois e, aparentemente, não saiu de mãos vazias. Isso provocou outra onda de rumores sobre o noivado. Seria bom se fosse verdade, não acha? Em 2020, os fãs de Bill e Ted finalmente viram a continuação da história. Infelizmente, nem todos retornaram aos seus antigos papéis. George Carlin, que interpretou Rufus nos 2 primeiros filmes, faleceu muito antes da sequência entrar em produção. No entanto, Kelly, filha de Rufus, apareceu no filme. Assim, os criadores decidiram homenagear a história de George, pois sua filha verdadeira também se chama Kelly. Um dia, enquanto gravava um filme na área da Louisiana, Keanu notou uma placa no gramado que dizia "Você é de tirar o fôlego". Ele desceu do carro, foi até a placa e colocou seu autógrafo. E então, conheceu pessoalmente sua criadora e seus filhos para agradecê-los por suas amáveis palavras. Claro que o filme não se compara com a primeira parte, mas os fãs de longa data ficaram muito satisfeitos. O filme tem 82% de aprovação no agregador de críticas Rotten Tomatoes. O filme se tornou um evento importante para a cultura pop, e riffs de guitarra de assinatura e a ingenuidade dos personagens nos levou de volta aos distantes anos 90. O grande evento foi a aparição de Reeves na conferência de jogos E3 de 2019, durante a qual ficou conhecido que Keanu apareceria em Cyberpunk 2077. Ele se tornou o protótipo de Johnny Silverhand, um personagem com braço mecânico, uma estrela do rock, um terrorista e um cara bastante arrogante, com quem o personagem principal é forçado a conviver. A conferência nos deu um dos memes mais brilhantes dos últimos anos. Is really going to be breathtaking. You're breathtaking. You're all breathtaking. No mesmo ano, Keanu apareceu em uma participação muito extravagante no desenho animado Bob Esponja: O Incrível Resgate. O diretor do filme disse que já na fase de escrever o roteiro, ele imaginou apenas Reeves na forma de uma bola de feno chamada Sage. Dessa vez ele nem teve negociações com o ator, e quando Keanu foi oferecido para participar, imediatamente concordou. Bem, Keanu adora experimentos, e um deles é a série de quadrinhos Berserk, coescrita pelo ator e publicada em março de 2021. O enredo da história em quadrinhos é centrado em um semideus meio humano chamado Bi. A história acabou sendo bastante cruel, pois o personagem principal concorda em realizar as missões mais perigosas do governo norte-americano, que em troca prometia revelar a Bi sua origem e a forma de acabar com sua vida. Todos gostaram tanto da HQ que a Netflix decidiu lançar uma série animada e um filme live-action baseado em Berserk. Os detalhes ainda não foram divulgados, mas Reeves confirmou que não se importaria de interpretar o papel principal no filme. Além disso, está interessado em assumir a cadeira de diretor. Porém, segundo ele, a probabilidade disso é de uns 30%. 2021 viu outra grande ressurreição da franquia estrelada por Keanu. A 4ª parte de Matrix foi lançada. Há rumores sobre uma sequência desde 2011, mas as irmãs Wachowski há muito argumentam que a história acabou e que não há necessidade de voltar a ela. No entanto, tudo mudou quando os pais das irmãs faleceram. De luto pela perda, Lana Wachowski surgiu com o conceito de uma nova Matrix em uma noite sem dormir. De acordo com ela, as Wachowski sentiram que se ela não pudesse ter seus pais de volta, então pelo menos poderia ressuscitar Neo e Trinity.
ela decidiu que se sentiria melhor ao vê-los vivos novamente. Lily também afirmou que o filme para ela estava associado a uma série de experiências e emoções dramáticas pelas quais ela não gostaria de passar novamente. Keanu Reeves, por sua vez, desde o início concordou em participar da sequência, mas apenas com a condição de que os diretores e roteiristas fossem as Wachowskis novamente. As primeiras partes de Matrix revolucionaram os filmes de ação, e Lana, claro, queria trazer algo novo para a indústria. De acordo com a atriz Jessica Henwick, a diretora adora plano sequência, então muitas vezes passamos 20 minutos sem um único corte. Keanu e Carrie Ann decidiram relembrar sua juventude no set e pularam de um prédio de 46 andares cerca de 20 vezes para uma das cenas. And by the time you get there, Sure. I mean, my heart rate was a little raised, but then after the first time, you can't think of the possibility, you can't think of the fear. You have to block that, not block it, but deal with it, absorb it, and then just be there and do. Reeves afirmou que pular de uma cobertura é uma das acrobacias mais assustadoras que ele já fez. A reação ao filme foi mista. O filme foi criticado por não ter a habilidade e originalidade dos primeiros. O próprio Keanu acredita que a continuação da franquia, em primeiro lugar, é uma história de amor. Não que fosse necessário, mas certamente a profundidade do motivo pelo qual esse filme foi feito é o sentido de ser uma história de amor entre Trinity e Neo. O povo de São Francisco não gostou do filme. A equipe da produção filmou algumas cenas por lá. E em uma tentativa de retratar explosões e lutas realistas, eles exageraram e acidentalmente danificaram alguns dos veículos e placas de vitrines. Em 2021, Keanu foi mais uma vez reconhecido como um ator de destaque pela comunidade cinematográfica. Recebeu sua estrela na Calçada da Fama do Canadá. So wonderful. What a gift. And to the TTC, I rode a lot of buses and streetcars. You gave me the freedom to travel, to get there. Logo, Keanu retornou à animação. Ele dublou um dos animais super-heróis no desenho da DC Liga dos Super Pets. Em uma entrevista durante a campanha promocional, o ator admitiu que não se importaria de fazer parte do universo cinematográfico da DC. Reeves disse que sonha em interpretar um Batman mais velho. Aliás, em 95, Reeves já teve a oportunidade de experimentar a imagem de Bruce Wayne, quando Tim Burton assumiu a direção da franquia no lugar de Joel Schumacher. Mas a futura estrela de Matrix rejeitou a oferta de Burton, e o papel foi para Val Kilmer. Em 2022, ficou conhecido que Reeves viveria o papel principal em uma série pela primeira vez. O serviço de streaming Hulu vai adaptar o best-seller de Eric Larson, O Demônio na Cidade Branca, e Reeves viverá o papel principal na série. Os produtores executivos serão ninguém menos do que Leonardo DiCaprio e Martin Scorsese. Não é nenhuma má companhia, né? Bem, em 2023, o que os fãs estavam esperando aconteceu. John Wick Capítulo 4 foi lançado. Keanu, como de costume, realiza acrobacias impressionantes, faz piruetas em carros caros e destrói inimigos em um terno perfeitamente ajustado. E houve lugar para se destacar. As filmagens ocorreram na França, Alemanha, Nova York e Japão. O diretor da nova parte foi, como nas partes anteriores, Chad Stahelski. Shay Hatton e Michael Finch foram os roteiristas. Este último admitiu em entrevista que se inspirou nas obras de Clint Eastwood e no filme de ação samurai Zatoichi para escrever o roteiro da nova parte de John Wick. A nova parte tem tudo o que estamos acostumados nas obras anteriores sobre o assassino profissional, mas segundo o ator, os criadores levaram isso a outro nível. Uma equipe de atores e dublês treinou por 12 semanas para dominar todo o conjunto de ferramentas, como diria o personagem principal. Nós levamos a direção de carros para outro nível, o que eu realmente gostei. Tem cavalo de pau ao contrário, 270 graus de ré para frente, drifting. Foi realmente divertido ter a chance de aprender essas habilidades e brincar com elas. Mas ao mesmo tempo, disse que a última parte foi o trabalho fisicamente mais exigente de sua carreira. John Wick action asks just a little bit more, and you see the effort and the commitment from the team. Seria este o último filme da franquia? Não sabemos. Basil Evanek, o produtor do filme, afirma que o ator está cansado do personagem extenuante, porque, como todos sabemos, ele tenta realizar todas as acrobacias sozinho e sempre se prepara diligentemente para as filmagens. Depois do segundo, terceiro e quarto filmes, fazer esses filmes é tão exaustivo e destrói Keanu física e emocionalmente, explicou Evanek. No final, ele sempre diz:
eu não posso fazer isso de novo. E nós concordamos com ele. O cara fica só uma casca de si mesmo, porque ele se entrega totalmente. E ele diz, eu quero ser definitivamente morto no fim desse filme. E nós dizemos, você sabe, vamos deixar uma pequena abertura aí de 10%. Keanu comentou de forma mais definitiva. Eu não sei, acho que vou ter que me apoiar no Nunca Diga Nunca. Teríamos que ver como seria. Para mim, parece muito certo que John Wick encontre a paz. O ator descreve as cenas de filmagem da morte de seu herói como incríveis, afirmando que toda a história de Wick é um caminho para a sua morte. John Wick Capítulo 4 se tornou a parte de maior bilheteria de toda a série até o momento, arrecadando 430 milhões de dólares em todo o mundo. O filme recebeu muitas críticas positivas, pela coreografia das acrobacias, enredo, gráficos e, claro, pela atuação do ator principal. É um épico com um ritmo inteligente que nunca deixa a ação cansativa, e as cenas são fenomenais, escreveu o crítico Eric Eisenberg do Cinema Blend em sua postagem. Ótimo elenco de novos nomes na série, mas Donnie Yen é o MVP. No momento, vários spin-offs da popular franquia estão planejados, incluindo a série The Continental From the World of John Wick, sob direção de Albert Hughes, que foi lançada em setembro deste ano, bem como um futuro filme de ação intitulado Ballerina, de Len Wiseman, onde Keanu já tem planejado uma extensa participação. Portanto, a questão de se John Wick finalmente morreu ou não permanece em aberto. Have we gone too far? Além do assassino habilidoso, espera-se que Keanu Reeves retorne ao papel de John Constantine em 2024, sob a direção de Francis Lawrence. Está planejado que a continuação do cultuado filme sobre o Exorcista e Medium se torne parte do universo cinematográfico atualizado da DC. Mas, até o momento, a questão da criação de uma sequência ainda está em aberto. Então houve rumores sobre o cancelamento das filmagens na internet, e absolutamente mais nada se ouviu sobre o filme em si por muito tempo. Mas Keanu não está parado. Sua banda de rock Dog Star, na qual Reeves toca baixo, voltou a se reunir e acabou de lançar um videoclipe para a música intitulada Everything Turns Around. No início de 2023, a banda de rock anunciou seu retorno ao se apresentar no festival de música Bottle Rock Napa Valley. Além disso, em outubro de 23, a banda lançou o álbum Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees. O disco foi o primeiro grande lançamento do Dog Star nos últimos 23 anos. Keanu Reeves percorreu um longo caminho, cheio de desafios que muitas pessoas nunca enfrentaram antes. Perdeu entes queridos, seus filmes falharam e ele foi repetidamente indicado ao Framboesa de Ouro. Mas Keanu sempre encontrou forças para continuar fazendo o trabalho de sua vida. Esperamos que Keanu Reeves encontre a felicidade, porque ele merece como ninguém. Se quiser saber mais sobre os altos e baixos de outras figuras famosas do cinema, clique no ícone que aparece na sua tela. Acredite, não será entediante. E isso é tudo por hoje. Este foi o Biographer. Ficamos gratos por sua curtida e esperamos vê-lo em nossos próximos vídeos. Tchau, tchau!